poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, já na sua 4ª temporada, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou Natsan, apresentador do programa, comigo o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Natsan, o programa de hoje é um programa que trata de um assunto extremamente delicado, não é verdade? Com certeza, algo que está incomodando e pode ser que muitas de nossas ouvintes devem estar enfrentando algum desses problemas. A minha saudação a todas vocês, queridos ouvintes do nosso programa. Fique atenta porque o programa de hoje trata de um assunto da maior importância. A nossa oração é que você não precise das respostas que nós vamos dar aqui. De qualquer forma, preste atenção, ouça em oração e peça a Deus graça e misericórdia com relação a esse assunto tão importante que tem a ver com casamento e separação. Exato. Bem, não passa um dia sequer sem que os noticiários informem acerca da violência contra as mulheres. Parece que cada vez mais a violência contra a mulher, contra esposas, toma um aspecto mais cruel e com requintes de covardia sem limites. A gente se espanta com algumas descrições na mídia. Há, no entanto, infelizmente, mulheres que sofrem caladas com medo de serem mais reprimidas ainda pelos seus companheiros. Quando eu digo sofrem caladas, porque a mídia divulga aqueles casos que são conhecidos. Há muitas mulheres que sofrem caladas com medo de serem reprimidas ainda mais e que os seus companheiros cumpram as ameaças que lhes fazem. Então, a pergunta que diz respeito ao casamento, violência doméstica e divórcio, como disse o pastor Augustus, chegou ao nosso e-mail e esta pergunta dará o tom do programa de hoje. Pastor Augustus, Thomas Jefferson, não é o presidente americano na história não, viu? Mas ele pergunta, não sei nem se esse é o nome dele, mas deve ser, né? Às vezes alguns colocam alguns... Especialmente com assuntos assim delicados, exato, a pessoa quer evitar ser reconhecido. Ele diz, pastor Augustus Nicodemos, a esposa que é agredida constantemente pelo marido, seja ele crente ou não havendo adultério, ela pode pedir divórcio? E ainda a Bíblia não destaca este aspecto como motivo para o divórcio, apenas a questão do abandono e do adultério. Então, como é que fica essa questão da violência doméstica? Pensando se uma mulher que é agredida, não é, fisicamente, se ela pode pedir divórcio e casar uma segunda vez. Exato. Ele está pensando aqui, acredita assim, ele é crente ou ela é crente, né, e não quer ir contra aquilo que a Bíblia diz. Né? Isso. Vamos começar lembrando o que é o casamento. O casamento é uma instituição divina, ela não é criação da sociedade ou de uma convenção humana, mas foi estabelecido por Deus na criação, quando criou um homem e uma mulher, os abençoou e disse, sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela. A partir daí, então, o casamento, ele é o padrão de Deus para a raça humana, havendo exceções, não é? Há pessoas que têm o dom do celibato e são mais felizes vivendo sua vida como solteiros, né, sem casar, e uma vida pura, né, diante de Deus, sem viver na promiscuidade, é claro. Mas o casamento é uma instituição divina, tem o aval de Deus, o selo de Deus, e o plano de Deus desde o início é que essa união ela fosse perpétua, né? Até que a morte os separe de fato. Deus determinou os papéis do homem e da mulher. Ao homem caberia a liderança, a proteção, a provisão, e à mulher o companheirismo, a ajuda, não é? A solidariedade e a participação na constituição da família e na criação dos filhos junto com seu marido. O pecado entrou no mundo logo depois da criação. É o que nós lemos no livro de Gênesis, né? O relato está aí da criação, capítulos 1 e 2, e da queda, capítulo 3. E com a entrada do pecado no mundo, houve a separação do homem e Deus e também do homem e do seu semelhante. O pecado trouxe efeitos devastadores para o casamento. Aquilo que era ou que tinha sido planejado para ser uma relação de benefício mútuo, de companheirismo, de alegria, felicidade, prazer,
acabou sendo eivado dos efeitos do pecado, tais como discórdias, desentendimentos, rancores, mágoas, amarguras e, finalmente, até mesmo a agressão, né? A agressão verbal e física acontecendo no âmbito do casamento. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Redentor. Na cruz do Calvário, ele pagou o nosso pecado e, ao ressurgir dos mortos, ele venceu a morte e o pecado e enviou o Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, o nosso casamento pode ser aliviado dos efeitos do pecado. O poder de Deus nos capacita a perdoar, a compreender, a nos dar, doar, ceder e conviver juntos mesmo no meio das diferenças, não é? Então, há uma criação, houve uma queda, mas há também uma redenção. E é nesse contexto que entra a questão do divórcio, que não era o plano original, não era o projeto original. O divórcio é mostrado na Bíblia como sendo uma concessão de Deus por causa da dureza do nosso coração. Isso. Porque, apesar da redenção que há em Cristo Jesus e da atuação do Espírito Santo, aqui nesse mundo nós não seremos ou não ficaremos livres da corrupção do pecado em nosso coração. Então ela permanece, essa corrupção permanece. Marca todo esse... Né? Todo esse relacionamento, né, mesmo de crentes, ainda é marcado pelo pecado, não é? Pessoas que temem a Deus, que foram regeneradas, justificadas, perdoadas, têm o Espírito Santo, ainda assim, de vez em quando, a carne prevalece e vem amargura, ódio, rancor, desentendimento, egoísmo, agressões e coisas dessa natureza, não é? Então, diante dessa realidade da queda humana, ainda que em casos de casais crentes, a palavra de Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração. E como o nosso ouvinte aí corretamente identificou, essa permissão acontece em duas situações. Em primeira, no caso de adultério, como Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus 18, não é? Quando ele fala de relações sexuais ilícitas, não havendo relações sexuais ilícitas, se você se separar e casar de novo, você comete adultério. E o outro caso é o abandono, que é mencionado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. E naquele caso específico, trata-se de um cônjuge descrente. Sim. Então, se o descrente quiser ir embora e abandonar a parte crente, então ele pode fazer isso, né? Ele vai fazer isso, e a parte crente que foi abandonada, ela então pode divorciar-se. E pelo que Paulo diz, ela não está sujeita à escravidão ou à servidão, o que é interpretado como sendo uma liberdade para contrair novo matrimônio, desde que seja no Senhor. E que parece que complica um pouquinho mais a situação, porque no caso, bom, se ele é o descrente e age com violência e não quer ir embora, então parece que então você fica, né? Pois é, aí é que está. Muitos pastores e estudiosos, né, da situação, eles admitem que a violência doméstica ela pode ser qualificada dentro dessa categoria de abandono. Aliás, como o pior tipo de abandono, que é o de corpo presente, né? A pessoa abandonou, só que fica ali espancando a pessoa abandonada, não é? Ou seja, a separação, né, a ruptura, ela já aconteceu da parte do espancador, não é? Uma vez que não está mais considerando aquela pessoa amada, né? Não é? Já rompeu o laço. E o espancamento é simplesmente a expressão daquele abandono que já aconteceu. Então, eu, como pastor, a minha tendência é considerar esses casos de violência doméstica como sendo enquadrados no abandono. Uma expressão clara do Uma expressão clara de abandono, ainda que seja um abandono de corpo presente. O marido ainda está em casa, né, mas já aconteceu o abandono, né? A agressão é só uma expressão disso aí. Então, nesse caso, o que a gente aconselha a mulher crente, não é? Que é espancada, primeiro vamos pensar no caso do marido descrente, não é? É um processo muito doloroso, é um processo muito difícil, né? Mas do ponto de vista da palavra de Deus, ela tem todo o direito de pedir divórcio e ela está livre para casar uma outra vez. Ela pode fazer isso no nosso entendimento. É um processo complicado, que deveria envolver, né, uma denúncia na polícia, utilizando-se da Lei Maria da Penha, não é? Porque depois vai ter que ter sustento, vai ter que ter apoio financeiro. Até para proteção dessa pessoa. Até para proteção dela, porque se não fizer isso, o marido pode vir depois querer cobrar as consequências. Mas é uma situação muito delicada, muito difícil.
No caso de uma mulher crente, casada com um marido crente que a espanca, a situação é um pouco mais complicada. Eu creio que deveria haver denúncia por parte da mulher cristã ao conselho da igreja, às autoridades da igreja, da situação, e a igreja, na pessoa dos seus representantes, deveria abordar esse homem, falar do comportamento errado dele, tentar resolver a situação, uma mudança de comportamento, e não havendo, ele tem que ser excluído, ele tem que ser considerado como um não cristão, porque isso não é comportamento de cristão, não é? É muito estranho. Na verdade, ele é um falso cristão, é um falso cristão, e a máscara dele tem que ser tirada, ele tem que ser reconhecido como um não cristão. E a mulher, então, está livre para se separar dele e contrair um novo casamento, né? Nesse caso, mais uma vez, é preciso haver a denúncia, a ocorrência, registrar a ocorrência policial, fazer a denúncia, usar dos direitos, né, e da proteção que a nossa lei traz e oferece. E as igrejas deveriam ajudar mulheres nessa situação, esposas nessa situação, com grupo de apoio, grupo de suporte, até que ela possa recomeçar a sua vida, né? Até que o senhor falou agora, me veio à mente, é uma frente de trabalho, inclusive, que a igreja pode desempenhar na sociedade, né? De oferecer esse grupo de apoio a mulheres nesse sentido. Há uma dificuldade que eu tenho que reconhecer. Vamos imaginar, eu não tenho na minha igreja esse grupo, mas vamos imaginar que eu crie um grupo de apoio para mulheres que sofrem violência doméstica. Sabe quantas virão se inscrever? Nenhuma. Por causa da exposição, né? Por causa da exposição, não é? Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita cautela para não expor a mulher, para não expor os filhos, não é isso? É isso. Então, precisa de muita sabedoria aí por parte da liderança das igrejas para cuidar desse assunto, mas que é necessário apoio para as esposas que sofrem com isso, é necessário. Do ponto de vista da palavra de Deus, meu entendimento é que esses casos de violência e de agressão se enquadram em 1 Coríntios 7. Trata-se de abandono, portanto, permite divórcio e novo casamento. Violento abandono, inclusive. Isso. Bom, eu estava lendo aqui, olhando 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa questão da parte mais frágil, só encerrando, nosso tempo não dá, mas é basicamente isso, né, pastor? Porque às vezes a pessoa pode olhar e dizer, não, a parte mais frágil é porque a mulher, ela pensa menor, como algumas pessoas, não, a mulher é menor, mas é porque ela tem menos força, talvez. Ou não, é porque ela é mais vulnerável, né? Ela é mais vulnerável. Agora, é que a gente não tem tempo, mas eu gostaria de ter falado um caso que eu conheci em que a mulher batia no marido. eu conheço um pessoal lá em Moçambique, um missionário, que eram os homens que iam lá pedir, missionário, me ajuda, porque a mulher estava... qualquer tipo de agressão assim, ela tem que ser reprovada. Tá bem. Bom, então tá aí o nosso programa para você, pastor. A minha palavra para você, querida ouvinte, é que Deus a abençoe, ajude, dê forças e graça para você viver o seu casamento com alegria e sabedoria em casos difíceis como esse que nós tratamos no programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.